Boa noite, amigos, amigas. Espíritos encarnados na mesma jornada em busca do aprendido. Que Deus nos abençoe ainda uma vez, para que venhamos levar a efeito, com gratidão, com dignidade, o nosso compromisso. Que Deus nos abençoe a todos. Estamos aguardando alguém que nos fale de imagem e de som. Vamos, então, agradecer a Deus por essa presente reencarnação, agradecer por termos sido guindados ao aprendizado do Espiritismo nas mais variadas casas espíritas. Aqui, no nosso caso, aqui da Zona Leste, agradecer todos os amigos que encontramos nesse caminho, nessa jornada espírita. Agradecer pela oportunidade de estarmos trabalhando com a tecnologia e procurando alcançar pessoas por esse Brasil afora. Agradecer aos nossos pais, aos nossos avós. Agradecer também à nossa esposa, às nossas filhas, o nosso filho, que hoje reside na outra dimensão. Agradecer a oportunidade do trabalho, da convivência. Agradecer aos amigos que hoje fazem parte da nossa vida, ainda que virtualmente, mas tenho certeza que estamos criando um laço espiritual. E abrir o nosso coração em oração
para iniciarmos o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, na medida em que aprendemos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, a glória, o poder, a liberdade e o amor. E assim, agradecendo aos espíritos amigos, aqueles que comungam conosco dos mesmos ideais, o ideal do aprendizado, da evolução, damos por aberto o aprendizado dessa noite. Que assim seja. O nosso tema dessa noite é: os sofrimentos são desafios colocados em nosso caminho. Quando observamos, lemos e procuramos entender o título dessa noite, traz-nos a impressão de que são colocados em nossos caminhos o sofrimento. Mas nós, na condição de aprendizes do Espiritismo, já descobrimos que nós somos os condutores desse sofrimento. Nós mesmos colocamos esse sofrimento em nossos caminhos, com os nossos comportamentos, com a nossa conduta, com o nosso modo de ser ao longo da jornada evolutiva, né? Então, a partir desse entendimento, né, de que os sofrimentos estão colocados aí, porque se considerarmos o fato da nossa reencarnação, chegamos aqui num novo corpo, imbuídos, vamos dizer assim, de uma simplicidade, de uma ignorância feliz, né? Imbuídos de, como é que eu digo, uma espontaneidade. Porque toda criança que a gente fala com ela, quando ela é novinha, aí dos seus 3, 4 meses, aí ela sorri, né? Ela fica feliz quando nós atentamos para a presença dela neste mundão, né? E mais feliz ainda quando percebe que os seus pais gostam da gente. Isso cria um clímax de afinidade, né? Então, para a criança, é um bom ambiente. E o que eu quero dizer com isso? Que desconhecemos o estado espiritual em que estamos, né? E vamos levar esse estado de alegria, de espontaneidade, né? Pela vida, até que compreendamos, até que vamos nos dando conta das ocorrências do caminho, né? E depois, influenciados pela educação que recebemos, né, nós vamos fazendo a leitura da ocorrência da nossa vida, né? Então, a partir disso, de que o sofrimento é colocado em nosso caminho, o primeiro e mais imediato efeito
da fé, assentada sobre as bases da razão e da consciência, aliás, da fé e da razão, é a consciência de responsabilidade. Quando se tem uma visão estreita da vida, limitada aos curtos horizontes, ou seja, do berço ao túmulo, né? Que para nós pode ser muito longo, podemos interpretar como muito longo, nascemos num determinado ano e vamos até 60, 70 anos, parece longo. Mas do ponto de vista da eternidade, é um tempo extremamente diminuto, né? Então, por essa visão, né, a nossa percepção se limita aos curtos horizontes da existência, essa existência terrena. Aí, as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos ideais se tornam de breve período e pequena extensão, sabe? Tendo em vista o término que se anuncia antes o evento da morte. Então, é pequeno, 70 anos, 80, às vezes 90, às vezes até 100, mas quantos de nós chegamos a 100 anos lúcidos, em movimento, né? Dos que eu conheço, que vi, o que acompanhei, foi Neymar, desculpe, o Jesus amado. Neymar não tem nada a ver com isso, hein? Oscar Niemeyer, né? E também um outro amigo espiritual, daqui a pouco eu lembro o nome dele, né? Que no último dia da sua jornada, ele pediu à sua esposa para que buscasse alunos para ele dar aula. Os alunos vieram, ele deu a aula e depois desencarnou em paz, né? E eu não sei qual era a visão dele de espiritualidade, de eternidade, de imortalidade, né? Mas a lucidez. No meu tempo de criança, muito a gente ouvia, eu já comentei isso aqui, e isso são fatores limitantes, né? Que fulano está na hora de pegar o rosário. Ou seja, que está chegando a hora da morte e é preciso cuidar da alma. Então, isso é um conceito também extremamente limitado, extremamente curto, porque nós precisamos saber da nossa eternidade, da nossa imortalidade, desde pequenos, desde criança, da primeira, segunda, terceira infância, adolescência, maturidade. Vamos crescendo com esse conhecimento, o que aumenta os horizontes de percepção, de entendimento e principalmente da compreensão por que acontecem os sofrimentos, né? Porque nós temos ainda a ideia condicionada de que o sofrimento atrapalha o nosso caminho. Mas, na verdade, não atrapalha, ele acrescenta e muito, né? Por quê? O sofrimento mostra para a gente o quanto nós somos limitados, o quanto uma ocorrência qualquer em nossa vida, seja a morte de entes queridos, seja uma doença de difícil cura, e pronto. Nós nos apequenamos
diante dessas situações, porque não enxergamos os horizontes espirituais. Porque não nos foi mostrado os horizontes espirituais. E aí a nossa visão se limita, se condiciona do berço ao túmulo, né? E aquelas velhas promessas, né? Você não comete pecados e vai aos céus. Você comete pecados e vai ao inferno. Isso é muito limitante. Porque não abre espaço para flexibilidades, não abre espaço para a discussão do assunto, não abre espaço para o entendimento das ocorrências. Por exemplo, uma criatura que não tem conhecimento, ela pode errar e de maneira contundente exatamente porque não tem o conhecimento. Aquele que tem o conhecimento, se cometer o mesmo erro, o julgamento divino será diferenciado. E isso precisa ser explicado, para que a pessoa ignorante, pouco conhecimento, não fique se macerando e às vezes até se perturbando mentalmente, porque vai para o inferno. Principalmente porque o inferno não existe, né? Hoje nós sabemos que ele não existe. Então, dentro desse assunto, uma outra coisa que a gente precisa colocar é que o nosso querido e bem falado, talvez até bem quisto, umbral, é apenas um ambiente psicológico onde nós vamos drenar os condicionamentos humanos. Do tipo, não é necessário mais se alimentar como nos alimentamos aqui. Não é necessário aquela preocupação com o cansaço que nós temos aqui com o trabalho. Porque o espírito tem uma vida mais leve, mais sutil, né? E esses descondicionamentos, né, nós vamos fazer exercícios a respeito. Compreender o que é a vida no mundo espiritual, sair dessa comunidade umbralina, não porque tenhamos pecados, ou porque fizemos isso, fazendo aquilo, é apenas, então, somente para descondicionar, né, das condutas, dos procedimentos humanos, né? Então, isso é uma coisa que também a gente pode, por exemplo, ir descartando na nossa cabeça, essa coisa do medo do umbral, né? Então, o que acontece, né? Quando nós compreendemos, né, que deixamos de viver essa vida estreita e aprendemos a considerar o corpo como uma veste de rápida duração. Como nós vamos fazer algum exercício em alguma academia, em algum ambiente de natação, nós vamos lá e trocamos a roupa nossa pela roupa que vamos utilizar lá. Utilizado por aquele período, a gente recoloca a nossa roupa e vamos para casa. Isso é a roupa de curta duração, né? No nosso entendimento, o corpo é uma roupa construída para uma finalidade transitória. Na medida em que nós entendemos isso, começamos a entender o progresso da alma.
aqui, começamos a entender o progresso da alma. E as nossas ambições vão se dilatar. Mas, Ademar, como é que são essas ambições dilatadas para o espírito? Nós vamos transferir os nossos sonhos para o mundo espiritual. Em que ambiente eu quero viver? Quais são os espíritos amigos, os conhecidos, os familiares que eu quero reviver e eu quero conviver? E isso é um raciocínio de lógica, de razão, né? Fundamentado naquilo que nos ensina a doutrina espírita. Porque se nós vivemos aqui uma vida até de uma certa maneira leviana, sem muita responsabilidade, sem darmos importância ao fator espírito, nós cuidamos muito do corpo. Nos alimentamos de vaidade, nos alimentamos de inutilidades, de fantasias. Quando chega a hora de se transferir para o mundo espiritual, o que estamos carregando? A mala vazia. Né? Na medida em que aprendemos o Espiritismo, porque frequentamos uma casa, porque lemos alguns livros, porque estudamos, o que acontece? Nós vamos imaginar, como exemplificou o próprio Kardec, né? Quando vamos para um país que não conhecemos o idioma, que não conhecemos a sua cultura, que não conhecemos o modo de ser do seu povo, nós temos que tomar conhecimento disso antes de chegar lá. Procurar o máximo de informações sobre o idioma, a cultura, o modo de ser desse povo, para não ficarmos transitando a esmo, perguntando tudo, sem entender quase nada. No mundo espiritual, a mesma coisa. O idioma no mundo espiritual é o pensamento. Nós ainda aqui no planeta Terra, nós não sabemos falar mentalmente com o nosso interlocutor. Nós ainda não desenvolvemos a telepatia. No mundo espiritual, esse é o idioma. Então, isso, a morte não atrapalha o nosso psiquismo, nem a nossa estrutura psicológica. Nós sabemos que aquilo é da própria natureza, que não vai acontecer nada para nós enquanto espírito. A criatura desencarnou por um acidente. O espírito saiu cambaleando, todo dolorido, catando seus pedaços? Não. Provavelmente, amigos espirituais o ajudaram a sair do corpo antes do baque, da queda, antes do acidente em si. Né? E mesmo que ele permaneça nesse corpo até o momento fatal, ele não vai sentir dor enquanto espírito. Agora, se ele está apegado à matéria, ele vai levar os efeitos psicológicos disso. Como nós vimos em Memória de um Suicida, Camilo Castelo Branco passa por um período de alguns dias, né? Sapateando, vamos dizer assim, sobre o seu túmulo, né? Ou melhor, o túmulo do seu corpo. Porque ele suicidou. Que bom, boa noite, Valdemar. Que legal que você ganhou, né? Aproveite, viu? Um excelente livro, né? Então, nosso querido
Camilo Castelo Branco, começa a ouvir vozes, um vozerio, na verdade, danado, né? Que não sabia de onde vinha. E ele só se desprende desse túmulo com medo. Ele vê muita gente e começa a correr. Ele vem ao seu ambiente familiar, ele passa pelo bairro que ele vivia lá em Portugal, e ninguém dá atenção a ele. Porque o idioma dele agora é outro. Observa, o espírito não consegue falar com a gente, porque o idioma dele agora é o pensamento e ele não sabe disso. Com o desenvolvimento do mecanismo mental de comunicação, ele pode nos intuir, inspirar e aí entrar em comunicação. Mas quando ele não sabe, ele fica sem respostas. Então, é por isso que é importante entendermos essa coisa de transferir para o futuro, e o nosso futuro é o mundo espiritual, através de um fenômeno natural, que é a morte, sem acomodação ou conformismo. Sabe, um dos grandes pesos que impede, inclusive, a criatura de desenvolver-se é o conformismo. Então, o sofrimento aconteceu, ela tem que lutar contra ele. Ela tem que entendê-lo, tem que procurar conhecê-lo e lutar contra esse sofrimento. Porque não existe um sofrimento eterno. Não, não existe, minha gente. Então, na medida que a gente luta com ele, nós vamos achar caminhos de solução. Vamos achar caminhos de atenuação desse sofrimento. Né? Então, aquilo que a gente não conseguia alcançar de momento, né? Nós vamos trabalhando e vamos procurando entender e vamos deixando para realizar mais lá na frente da nossa vida, ou já no mundo espiritual, né? Sempre entendendo que o sofrimento colocado em nosso caminho não é um determinismo, não. Então, na medida em que a gente luta para mudar esse estado de coisas, né? Vejamos aqui, ó. Os estímulos para a luta fazem-se mais poderosos e os sofrimentos revelam-se como desafios, que são colocados ao longo do caminho do progresso, com a finalidade de promover o indivíduo e facultar-lhe a aquisição de valores que sem esses testes e imposições permaneceriam adormecidos. Né? Então, observa que o sofrimento realmente é um estímulo de evolução. É um estímulo de, como é que eu digo para vocês? É um impulso de alma que não gosta do sofrimento, mas também não odeia e nem escarnece, muito menos roga praga em seus sofrimentos, mas procura entendê-los. Procura achar soluções. E ainda que não encontra, porque aqui na Terra nós temos pessoas que desencarnam de câncer. Isso quer dizer que é um espírito, como é que eu digo, que foi condenado a morrer de câncer? Não. Isso está dentro do histórico das necessidades de avanço espiritual. Não há condenação. Né? Então, ainda que a criatura não alcance solução para aquele sofrimento, ela vai entender o desafio. Então, é onde nós vemos criaturas aqui, né? Eu costumo enxergar, por exemplo, os que têm deficiência física, né?
a luta que eles fazem. Os que têm deficiência visual, né? Eu fiquei, de vez em quando eu pego algum jogo de futebol, chamado futebol de 5, em que deficientes visuais jogam. E alcançam resultados, às vezes, melhor até do que os videntes. Por quê? Porque há nele uma determinação que nós, enquanto videntes, não temos. Nós enxergamos, para que vamos fazer isso ou aquilo? Ele não. Ele vai fazer isso ou aquilo para alcançar o resultado que o vidente despreza e acha que vai resolver na hora. E nem sempre consegue, né? Mas o deficiente, né, ele acaba superando-se a si mesmo. Aí o sofrimento é o desafio que ele vai vencendo, né? Quando retornar ao mundo espiritual, ele está livre de uma série de problemas. Então, é desse modo que nós construímos a felicidade. Porque a felicidade não é um sonho. A felicidade não é um estado de alma de beatitude, de contemplação, que nós não precisamos fazer mais nada, não. A felicidade é um estado consciente da alma, a consciência de vida, a vida imortal, onde sempre precisaremos estudar, precisaremos desenvolver a caridade, precisaremos amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos a nós mesmos, independente da compleição física em que estamos, nós aprenderemos a amar ao próximo. Porque aqui, infelizmente, tem muita gente que não gosta de si porque é muito alto, porque é muito baixo, porque é negro, porque é branco, porque está além do peso, porque tem uma tireoide que não deixa emagrecer. É um desafio que nós precisamos entender por esse foco, né? Para vencer os desafios, né? E, vencendo os desafios, nós vamos adquirir valores que, sem esses testes e imposições, iam permanecer parados. Então, a vida é constantemente um processo de desafio. A criança desce do colo da mãe para aprender a andar. Ela começa a imitar a mãe e o pai para aprender a falar. Ela imita até o modo de andar, de se alimentar, ela faz um monte de coisa que para nós soa e se demonstra como é que eu digo assim, como coisas engraçadas, mas a criança está se experimentando. Bem? A criança está potencializando aquilo que ela está desenvolvendo. Por isso que para a criança, o pai e a mãe, até determinados momentos da vida, são heróis. Porque eles conseguem fazer coisas que elas não conseguem. Porque elas ainda não sabem raciocinar do ponto de vista de que as dificuldades dela é porque a mãozinha é pequenininha, porque ela não alcança na mesa ainda, sabe? Porque ela não sabe manipular a colher ou o garfo ainda corretamente, porque ela não pode usar a faca porque ela vai se machucar. Então, quando o pai ou a mãe corta a carne para ela, ou mesmo descasca uma fruta, nossa senhora,
Aquilo é uma alegria interna para ela, ela fica feliz na vida. Tem o velho, o velho comportamento das crianças, e eu passei bastante por isso, que as minhas filhas, quando pequenas, vinham para mim com mexerica e falavam assim, pai, dá o começo. Aí eu enfiava o dedo na casca, abria um pouco a casca da mexerica e elas terminavam. Porque o dedinho não conseguia, não tinha força para furar a casca. Então, observa que nós estamos vencendo dificuldades. É claro que para a criança, descascar uma mexerica não é um sofrimento. Vai se tornar um sofrimento se ela tiver com essa mexerica na mão e não tiver nenhum adulto por perto. Aí ela vai ficando dando aquela mexerica para lá e para cá, até achar alguém que dê um começo para ela, entendeu? Mas observa que a imitação são estímulos para a luta, para a renovação, para o aprendizado. E nós começamos isso desde criança. Quando nos tornamos adultos, nós não valorizamos o conhecimento, não valorizamos a prática. Fazemos tudo automaticamente, né? E aí, nós até construímos obstáculos ao aprendizado nosso. Porque nós não damos valor a pequenas ocorrências que nos trazem conhecimento. Né? Então, veja bem aqui. O semeador diligente e responsável, o homem ciente dos seus deveres, né, não tem pressa. Tampouco retarda a marcha, porque sabe que existe época para preparar o solo, adubá-lo, semeá-lo e, por fim, colher os frutos. A natureza mostra para a gente que não é necessário essa correria insana que as criaturas vivem nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, está aí uma promessa, né, de aproximação de ventos fortes, de ciclones, essa coisa toda. Então, todos começam a correr para lá, para cá, porque querem chegar em casa, porque é o lugar de segurança. Até aí, tudo normal. Mas por isso não é preciso sair atropelando o que nós vemos pela frente. Porque nós podemos fazer uma correria dessa, chegar em casa, sentar, tomar uma água, mal cumprimentar os que estão presentes e desencarnar. Então, não desencarnamos no vento, nem no trovão, nem no como é que diz, pelo tornado, nos desencarnamos sentados dentro de casa. Então, a nossa correria não tem muito sentido. Né? Porque nós não avaliamos as coisas como elas são. Nós avaliamos a partir do nosso medo, a partir do estado psicológico que estamos, a partir do conhecimento que temos. Né? Então, daí a diversidade de entendimento sobre tudo. Né? E o semeador diligente, ele sabe disso. Ele conhece o tempo da natureza. E nós precisamos conhecer o tempo da alma para semearmos o nosso aproveitamento, para semearmos o nosso aprendizado. Né? Ah, Neymar, eu vou viver 70 anos, 80, 15, eu não sei. Como é que eu vou avaliar isso? Preste atenção no seu entorno, na família que te trouxe, os teus pais, os teus avós, talvez até bisavós. Preste atenção nos seus irmãos que chegaram primeiro. Preste atenção em tudo aquilo que a sua família está aprendendo. E você vai observar que tem
muita coisa para aprender, ao invés de ficar disputando. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos disputando coisas dentro de casa? Né? Ou se negando a fazer isso ou aquilo porque o outro não fez. Isso não deixa de ser uma concorrência. Isso mostra para nós também o caráter daquele filho. Ele acha que não tem que fazer porque o Zezinho não fez, porque a Mariazinha não fez. O que ele está revelando para nós? Nós temos que pensar nisso para poder ajudá-lo, fazer com que os outros compreendam que cada um tem que fazer a sua parte, né? E porque o aprendizado do trabalho é interessante para todos nós, né? Então, essa criatura não tem de modo algum, essa criatura semeadora, não tem de modo algum a presunçosa preocupação de colher em solo não semeado. Assim como não pretende resultados antes do tempo adequado. Nós não podemos entrar na escola hoje e amanhã querer saber ler, fazer as continhas, né? Fazer os trabalhos que a professora passa. Nós temos que entender primeiro. A professora vai passar em doses, vamos dizer assim, o conhecimento. Vai nos ensinar a escrever, vai nos ensinar o valor dos números, né? Para no ano seguinte começarmos a fazer pequenas operações de ordem aritmética. Para no ano que vem aprendermos a trabalhar, né, com as palavras. Então, não se pode pretender de maneira presunçosa colher certificados de aprendizado antes de ter feito o curso. É por isso que a gente reencarna N vezes. Porque o curso existencial para o desenvolvimento do espírito, ele é demorado. Porque ele tem muito conhecimento que nós precisamos, como é que se diz? Desenvolver. Né? Para que a correria? É a coisa mais gostosa. Eu tive uma tia por alguns tempos, né? Eu fui na Santa Rita do Sapucaí, porque desencarnou um primo, né? E lá eu conheci a tia Zona. E logo assim, de pronto, ela já me deu uma felicidade, porque ela falou assim para mim: nossa, como você parece com seu pai. Eu nem conheci papai, então aquilo já me deixou feliz. E ela, na época, ela já tinha mais de 50 anos de idade. Ela conversou com o pessoal todo que ela conhece ali e tal, se recolheu para descansar. Quando foi 2 horas da manhã, ela voltou para fazer a famosa ladainha. E eu fiquei prestando atenção na memória dela, de rezar todo aquele terço, de repetir tudo aquilo, aquelas rezas, não sei nem quantos minutos ela gastou para fazer aquilo. Eu falei, caramba, olha a memória dessa senhora. E me identifiquei de pronto com ela. Pela ligeireza mental, pela afinidade espiritual, porque depois a gente conversou algumas coisas, né? Sobre a vida de papai, e eu fiquei encantado com a memória dela. Já com mais de 50 anos, foi para a escola, fez até o colégio. Né? Então, ela está superando uma dificuldade que a escravidão não
aliás, que a escravidão se fez obstáculo quando se viu livre e foi para a escola. Então, é isso que nós precisamos entender. O sofrimento chega, cria algumas dificuldades, alguns impedimentos, mas olha, a fonte de raciocínio, a fonte do conhecimento, a fonte de oportunidade espiritual. Está aqui. Então, não há porquê, como diz a canção do Erasmo Carlos, sentar na beira da calçada e ficar esperando a vida acontecer. Mas seguir em frente. Juntar a tralha, seguir em frente. Porque nós temos o quê? Que entender que dentro da vida, cada ação só acontece no seu momento certo. Então, o que antes se afigurava um enigma ou até uma injustiça, né? Que a gente fala, cara, por que fulano, por que eu estou sofrendo tanto assim? Então parece injustiça, porque a gente vê crianças brincando na rua e eu não posso. Ou ver outros adolescentes seguindo o seu caminho, indo para a escola, e eu tenho dificuldades. Então, isso parece um enigma, parece uma injustiça. Mas, de acordo com o desenvolvimento da vida, nós vamos descobrir a ordem natural, com o conhecimento do qual tudo se aclara, tudo se revela. E é assim, sabe? Observa a vida dos grandes pensadores, as dificuldades que viveram, para depois alcançar o que a gente chama de o grande pensador. Mas é aquela situação. O professor já foi aluno. O artista já foi aprendiz. E assim sucessivamente. Sabe? O mecânico também já foi aluno. Quando nós pensamos que o professor já foi aluno, ele não nasceu com aquele conhecimento. Ele chega na nossa vida adulto. Nós somos crianças. Então dá a impressão que ele sabe de tudo. Aqui está dizendo para nós aqui, olha, de repente, nós descobrimos a ordem natural das coisas, a ordem natural dos acontecimentos. O professor tem muito mais idade do que a gente. Então, é claro, é lógico, é sensato que ele tenha que ter o conhecimento para nos transmitir. Então, Deus não deu a ele um montão de conhecimento para ele chegar na sala de aula e causar um espanto na gente. Né? Não. Ele também foi aluno. Ele passou pelo mesmo processo que nós estamos passando agora, naquele momento que estamos na sala de aula. Então, para o espírito é a mesma coisa. Porque a criança frágil e macerada, enferma, mutilada, no corpo ou na mente, ela não foi criada como nenhum ser no momento do seu nascimento. Nem ali se encontra para punir os pais ou os ancestrais mais recuados. Então, o casal, aí por volta dos seus 20, 25 anos, casam, né? E de repente chega um filho nessas condições. A criança enferma ou mutilada no corpo ou na mente. Por que aconteceu isso? Esse é o tipo de sofrimento que
mais precisamos olhar, precisamos entender para saber por que um casal tão bonito, trabalhador, estudiosos, de repente recebem um filho ou uma filha em condições difíceis. E isso não é castigo de Deus, isso não é punição para os pais, como a igreja fez acreditar por muito tempo, porque não sabia explicar. Hoje nós entendemos que faltava à igreja era conhecimento também. E também, se ela atende como é que diz? As expectativas do conhecimento espiritual, né? O que acontece? Ela tornaria-se espírita. Daí que na Espanha queimou-se 300 livros espíritas, porque achavam que amedrontavam os espíritas e o espiritismo, né? O que deu? Só aumentou, só propagou, só aumentou o número de espíritas do mundo, né? E porque dentro da doutrina espírita, independente de tudo que acontece ao nosso redor, dentro da doutrina espírita, os sofrimentos são vistos como desafios e oportunidades de aprendizado e de evolução. Nós temos que entender isso, evolução moral. A criaturinha chegou com dificuldade. Está faltando um bracinho, 2 bracinhos, às vezes até os 2 braços, as 2 perninhas. Olha o desafio. Os pais vão ter que aprender a lidar com aquela criança nas condições que está, vão aprender a desenvolver a própria paciência e um novo conhecimento que inclui psicologia, que inclui paciência, que inclui métodos de aprendizado para lidar com aquela criança. Todo mundo aprende. Se tiver irmãozinhos já com 2, 3 anos, eles não vão entender porque o irmão não tem braço. Então, é preciso buscar, de uma maneira, como é que eu digo assim, amorosa, uma explicação para aquilo. E não sair condenando a criança. Todo mundo aprende, né? E aí que, para o Espiritismo, não existe castigo divino. De maneira nenhuma, né? As dificuldades são entendidas como consequências das vidas passadas, de ações passadas. A lei de causa e efeito, que pode ser explicada para as crianças de maneira didática. Normal, sem medo. Não vai explicar cientificamente que não. Mas que pode explicar, pode, né? As escolhas feitas por essa criança no passado utilizou o livre-arbítrio. Porque no passado essa criança não era uma criança, era um espírito desencarnado. E aí, decorrente de outra vida anterior. Nessa outra vida anterior, ele fez escolhas, né? E para vir nessa, ele pediu, solicitou para essas dificuldades, para reparar, né, por ele mesmo, os débitos e crescer espiritualmente. Nós temos sempre entendemos, por exemplo, o nosso querido Jerônimo Gonçalves. Jerônimo Gonçalves, Jerônimo Mendonça. Me ajudem aí, quem puder me ajudar. Exatamente, Valdemar. A morte é só a transformação, né? Então,
O Jerônimo, que eu tive a felicidade de vê-lo palestrar, não conseguia ficar sentado e nem deitado direito. E tinha como objetivo maior, a felicidade maior dele era poder virar de bruços por alguns segundos, para mudar a posição do corpo, somente isso. Isso lhe traria uma felicidade. Mas ele lutou, ele entendeu, ele ajudou. Na época que eu conheci, ele já estava cuidando de 300 crianças com o trabalho de palestra que ele fazia, porque há todo um processo de angariar recursos, né? E trabalhava junto com uma moça que tinha mediunidade de pinturas mediúnicas, a Cláudia Rosa, e essas pinturas também, a gente chegava na casa espírita, comprava livros e colocava lá. Se os espíritos achassem que você merecia, o seu livro ia ser escolhido naturalmente. E aí vinha uma pintura para você. Né? A compra desse livro resultava em benefícios para as crianças do Jerônimo. Né? Então, com a falta de condição física, ele fez muito mais do que muita gente, inclusive eu, né? Com o corpo devidamente estruturado. Então, para nós, olha que interessante aqui, o sofrimento pode ser tanto uma expiação como uma aprovação para aprimoramento, quanto o resultado de desobediência às leis divinas ou de vícios morais. Então, nós não estamos sendo castigados, mas estamos no processo de aprendizado. Tem alguma deficiência? É um aprendiz que tem que prestar muito mais atenção nas salas de aula da vida, nas oportunidades que a vida te oferece com conhecimento, com experiências, né? Para entender definitivamente que a reencarnação oferece a oportunidade de reparar os erros do passado e evoluir. O sofrimento pode ser uma ferramenta de transformação que permite aos indivíduos desenvolver a resiliência, o discernimento e a força moral. Que Deus nos abençoe a todos, que todos possamos compreender por que é que estamos dentro da doutrina espírita. Se as pessoas soubessem como é importante a vida aqui na Terra, viveria com muito amor, fraternidade, paz, amor e ter conhecimento. Exatamente, Valdemar. Mas agora eu vou deixar vocês com a minha filha para fazer o encerramento. Que Deus nos abençoe. Uhum. De novo. Boa noite. A prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão ao Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como gritos de um reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Maria, eu vou pedir para o meu pai responder a sua pergunta referente aos livros do tema do outros livros, né, referente a esse tema, tá bom? Depois você volta aqui e vê os comentários. Boa noite a todos, um bom final de semana.